Bom, e para ampliar essa discussão sobre o adiamento do acordo, nós conversamos agora com a professora de Relações Internacionais, assessora do Instituto Brasil-Israel, Karina Calandrin. Professora, várias questões estão sendo levantadas sobre o recuo de Benjamin Netanyahu para a assinatura do acordo. O receio da não libertação dos 33 reféns israelenses, ministros se articulando contra ele em uma possível queda do chefe de Israel, ou, de fato, as concessões de última hora exigidas pelo Hamas podem ser o motivo do cessar-fogo e dele não ser fechado. Enfim, diferentes contextos que precisam ser avaliados, né? Boa noite. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Sim, algumas possibilidades indicam essa sinalização de recuo, mas que, de fato, não haverá um recuo de verdade, né? O cessar-fogo é esperado para ocorrer a partir de domingo, agora, dia 19. Então, esse recuo se deu por dois motivos. Primeiro que o Hamas teria colocado alguns nomes na lista de prisioneiros palestinos a serem libertados na troca com os reféns israelenses que estão na faixa de Gaza, né? E esse acerto dos nomes de quais seriam teria levado a essa posição israelense, porque alguns nomes não seriam aceitos por Israel. Então, isso inclusive já foi até noticiado pela mídia israelense, que foi resolvido, que o Hamas aceitou os nomes que foram propostos, que isso teria sido, então, nesse primeiro momento resolvido, então o cessar-fogo vai, de fato, acontecer. Uma outra questão é agora a coalizão de governo de Israel. Né, já foi sinalizado que o partido de Itamar Ben-Gvir pode se retirar da coalizão, porque eles são contra a assinatura do cessar-fogo, mas que só a saída desse partido não significa a queda do governo. Então, agora o governo se preocupa que outro partido possa sair, e aí sim isso preocuparia, né, por essa possibilidade de perda da maioria e queda, né, desse atual governo e convocação de novas eleições. Então, isso levou a uma articulação do governo e por isso foi adiada a reunião do gabinete de guerra para essa articulação interna para a manutenção do governo atual. Mas também, né, essas articulações dos outros ministros que são contra a decisão do cessar-fogo não tem explicação, né? Ou a explicação seria, às vezes, a indústria bélica que lucra com isso também. Qual seria a motivação desses ministros não querer o cessar-fogo? São motivações basicamente ideológicas, né? São os partidos da extrema-direita, que hoje são 3, que compõem o parlamento e o governo, né? E fazem parte dessa coalizão de governo. Então, como eu disse, o partido do Itamar Ben-Gvir, que hoje é ministro da Segurança Pública em Israel, o partido do Bezalel Smotrich, que é ministro das Finanças, né, o Ministério da Fazenda em Israel, o Ministério da Economia, e também o terceiro partido chamado Noam, que tem uma menor participação, é o partido mais minoritário dentre os 3. Né? O partido, então, de Itamar Ben-Gvir já sinalizou essa saída do governo e a discussão era se o partido de Bezalel Smotrich também iria acompanhá-lo. Então, essa articulação no dia de hoje foi para acompanhar esse movimento e é entendido que não, que eles vão permanecer na coalizão. As razões para não apoiar o cessar-fogo, como eu disse, são de cunho ideológico. Eles entendem que o Hamas precisa ser completamente destruído e não negociar com o Hamas. Eles não aceitam uma negociação com o Hamas, que é entendido como um grupo terrorista. Então, com isso, não pode haver nenhum tipo de negociação e aceite para um cessar-fogo. Ele deve ser destruído. Mas a situação já chegou a um ponto, né, intolerável, né, ainda mais não só para os palestinos, mas também para os israelenses. Então é por isso que o cessar-fogo, sim, foi acordado e deve acontecer agora no domingo. Professora Karina, eu vou incluir na nossa conversa também os nossos analistas, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela, para que possam fazer perguntas, começando pela Dora. Boa noite, professora. A senhora já deu aí um quadro sobre a correlação de forças internas no Gabinete de Segurança de Israel. Me parece que nessa correlação ganha o acordo, tá certo? Vai ser confirmado. Embora a saída desse partido... Primeiro, dá para se acreditar mesmo que esse partido que ameaça sair vai sair, embora não signifique a derrubada do governo, evidentemente. Qual é o prejuízo, qual é o dano, qual é o efeito interno disso?
Bem, eles sinalizaram que vão sair caso o cessar-fogo aconteça. Então, como esperamos que dia 19 se confirme o cessar-fogo, então é esperado que eles, né, cumpram a promessa e que vão sair da coalizão, né? Eles permanecem na Knesset, no parlamento, mas não são mais parte do governo, né? São parte agora da oposição, né? O partido de Itamar Ben-Gvir, então, ele não vai ser mais ministro, isso já foi confirmado. Então, mesmo que eles recuem e decidam permanecer na coalizão, ele não vai mais ser ministro da Segurança Pública. Isso já é algo que é importante nesse anúncio do dia de hoje. Ele fez um discurso, fez um pronunciamento comunicando essa decisão do partido, então ele já se afasta do Ministério da Segurança Pública. Então, o prejuízo, eu digo, que seria por essa perda de número na coalizão, mas por um lado isso é visto de uma maneira positiva na sociedade, porque ele é uma figura muito controversa e muito polêmica dentro do governo. Então isso poderia melhorar até a visão do governo frente à população israelense, né? Então eu acredito que, apesar de ter agora um número menor de cadeiras no governo, né, o que deixa uma situação um pouco mais delicada, isso pode ser visto, né, como até abertura para que outros partidos mais de centro, centro-direita, que possam entrar na coalizão de governo. Vilela. Professora, boa noite. Professora, dentro desse contexto, né, de uma certa dúvida em relação à aceitação de Israel em relação ao cessar-fogo, embora os indícios, né, encaminhem realmente para a aceitação e para que a partir do dia 19 tenhamos esse cessar-fogo, mas diante de talvez uma situação de dúvida, os Estados Unidos, eles podem ser um ator importante, especialmente o novo presidente Donald Trump, no sentido de fazer com que Israel de fato se mantenha nessa linha de acordo? Com certeza, eu acredito que os Estados Unidos, eles têm um papel essencial, só que com o governo Joe Biden, eles não tinham, né, esse fator de fazer cumprir, vamos dizer assim, os acordos, como agora o governo Donald Trump terá. Isso por conta da relação que Donald Trump tem com os atores regionais e especificamente com Benjamin Netanyahu. Eles têm já uma relação pregressa, vamos dizer assim, eles já têm um relacionamento inclusive pessoal. Durante o primeiro governo de Donald Trump, em que Benjamin Netanyahu já era premier, eles tinham uma relação muito boa. Foi assim que os acordos de Abraão foram assinados com outros países árabes, né, de Israel com países árabes. Então, essa função de Donald Trump nesse momento, ela é essencial para que Israel cumpra o acordo. E Donald Trump está muito envolvido nesse processo, porque é crucial para os Estados Unidos diminuírem o aporte financeiro para Israel, né? A partir do momento que Israel não esteja mais em guerra, eles conseguem diminuir esse apoio financeiro militar. E com isso é uma proposta, né, até uma promessa de campanha de Donald Trump, né, que eles iam diminuir esse engajamento financeiro e focar mais em assuntos domésticos dos Estados Unidos, pensando em melhorar a qualidade de vida dos americanos. Então, com isso, com certeza, o papel dos Estados Unidos é essencial e Donald Trump tem um papel muito importante nisso. Agora, professora, claro que o acordo, né, é um primeiro passo, porque realmente a gente vê esses conflitos ocorrendo, desentendimentos por questões ideológicas, como você bem destacou. Agora, o que precisa avançar após o acordo, caso ele seja efetivado de fato? É necessário pensar, né, o que a gente sempre diz, que é o dia seguinte da guerra. Né, o que vai acontecer, porque esse acordo tem fases, né, essa seria uma primeira fase do cessar-fogo, que envolveria essa troca de reféns, de prisioneiros, o retorno de cidadãos, né, de palestinos ao norte da faixa de Gaza, também o envio maior de ajuda, né, humanitária, de suprimentos para a faixa de Gaza. Então, é uma primeira fase, para que posteriormente tenhamos um cessar-fogo duradouro. E isso envolve o retorno de todos os reféns israelenses, que estão, inclusive aqueles que já faleceram, mas todos aqueles que estão na faixa de Gaza para Israel. Então, e, é claro, uma manutenção mais prolongada, né, desse cessar-fogo, que não hajam mais hostilidades entre as partes. Mas tudo isso deve ser acompanhado de uma maneira muito próxima pela comunidade internacional e pelos aliados,
né, de ambas as partes. Então, o Catar, os Estados Unidos, o Egito têm feito esse papel de mediação, que é muito importante, e eles devem continuar acompanhando, né, e seguir com a reconstrução de Gaza. Quem vai se responsabilizar por isso? Como será feito esse processo? Porque toda a infraestrutura da região foi completamente destruída, e para que a população possa retornar, né, de certa forma, a uma normalidade, é necessário que essa reconstrução seja feita. Sem dúvida. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais, também assessora do Instituto Brasil-Israel, Karina Calandrin, que eu agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigada. Eu agradeço.